Boa noite, João. Boa noite. O João Luiz dos Santos é especialista em gestão da qualidade da água e nós vamos falar aqui exatamente sobre captação e uso da água de chuva na produção rural. Por isso que eu falei, uma das alternativas seria fazer o que nós vamos discutir aqui, esse nosso assunto. Na verdade, a gente tem que partir de um princípio básico que o produtor rural praticamente não utiliza a água de chuva, ele espera a chuva cair, molhar e aí produzir. Né? O que nós estamos falando aqui é de um uso racional, ou seja, você fazer um sistema de captação, tratamento e aí ter isso em reserva para poder usar em horas apertadas como essa. Correto. Não é necessário grandes investimentos para ele fazer essa captação de água. É só utilizar as áreas cobertas que ele já tem. Se considerarmos que em cada metro quadrado 1 milímetro de chuva representa 1 litro de água, ele considerando toda a área coberta que ele tem na sua propriedade, se ele fizer a captação dessa água e fizer algum tipo de reserva dessa água, ele vai poder estar utilizando essa água, seja para irrigação, seja até para alguma outra atividade na produção. Normalmente ele não capta essa água porque ele não usa nem sistema de calhas. Essa água cai, bate e vai para o chão, né, direto. Aí você teria que montar todo um sistema de captação e criar um armazenamento. Isso, esse armazenamento pode ser um reservatório simples, um reservatório comum. Se quiser construir tipo cisterna, também pode ser feito. Tem um projeto muito interessante que eu vi certa vez em Santa Catarina, que era utilizado aquelas lonas de impermeabilização. Tá. Então se fazia uma área muito, para quem tem áreas, como esse produtor mesmo que acabou de passar, se fazia uma espécie de uma piscina e simplesmente forrava com essa lona. Tá, para não perder a água, para impermeabilizar o solo. Para não impermeabilizar. E nessa propriedade que eu vi esse projeto, o produtor conseguia reservar 150 mil litros de água. E aí depois ele tem que já pensar num sistema de bombeamento para essa água ou de queda mesmo por gravidade, né? Que sairia mais barato ainda. Né, de correto. Dependendo da finalidade de uso, ele vai ter que dar algum tipo de tratamento também para essa água. Então, tratar a água é um negócio complicado, porque a água você não pode deixar lá. Como é que... Existem formas simples de tratar a água e baratas? Tem. Essa água reservada lá, parada, com uma simples cloração dela, pode ser uma aplicação de um produto até manualmente, de tempo em tempo, mantendo ali dentro a simples cloração, você mantém a qualidade microbiológica dela. Tá. Se for destinada a atividades mais complexas, como por exemplo, limpeza de equipamentos, desinfecção, aí talvez seja necessário uma filtração. Mas dependendo do uso que vai se dar à água, é que vai se definir o tipo de tratamento que será aplicado. Você está fazendo um projeto de mestrado ou pós-graduação? É de mestrado na FEAGRE Unicamp. Na FEAGRE Unicamp. Você está desenvolvendo um projeto, conta pra gente o que é que você está... como você está realizando esse projeto e para que área agrícola que você... Isso, o projeto, como eu disse, é na FEAGRE, né? Eu estou fazendo um mestrado na FEAGRE. O projeto está montado no Instituto Federal do Sul de Minas, lá em Confidentes. É para gado de leite, inclusive, né? É para gado de leite. Coincidindo com a nossa... Lá é uma área de produção de leite. Tá. Então ele foi montado numa área pequena até, de 200 metros quadrados. O local todo tem quase 1.000 metros quadrados de área coberta. Nós montamos em 200 metros quadrados. Estamos captando essa água, direcionando para reservatórios e fazendo 2 tipos de tratamentos simples. Um só filtração e o outro só a cloração. E está sendo feito um programa de coleta e avaliação da qualidade dessa água. O surpreendente é que, mesmo a água antes de estar tratada, o padrão de qualidade dela, comparado com a água que é considerada potável para consumo humano, é muito bom. Então, com uma simples cloração, você consegue utilizar essa água para diversas atividades. E é claro que acho que o maior lucro, porque o produtor deve estar pensando, eu não vou fazer investimento em cisterna, em tanque, se a água cai do céu, mas de repente tem uma época que ela não cai como agora, né? Exatamente. No período de estiagem. O pessoal do Nordeste trabalha muito com armazenamento de água porque sabe das dificuldades, não é? Tem vantagem disso? Quer dizer, a maior vantagem é ter água sempre, né? Eu acredito, mas no custo compensa? É claro que se for pensar em armazenar água, no período de chuva, armazenar água para todo o período de seca, você teria que ter um reservatório uma mega estrutura. Grande, uma mega estrutura. Mas nós temos que levar em conta que, se no período de chuva, nos períodos que ele conseguir manter esse armazenamento, ele estiver usando dessa água para aquelas atividades que não exigem um padrão tão elevado, ele está deixando de usar a água que ele tem lá de um poço, de uma nascente,
Então ele está preservando essa água, ele vai conservar mais essa água. Uma das grandes discussões nesse período agora de falta de chuva e consequentemente de falta de água, é que a falta de chuva não recarrega os aquíferos. Sim, sim. Então, se não chove, não recarrega. Uma outra alternativa que ele pode utilizar é essa água de chuva e criar, aí obviamente existe a necessidade de um estudo geológico da área, mas ele criar bolsões ali para recarga de aquífero. Ou seja, porque a mudança de influencia conceito. na água que ele tem do subsolo também. Né? E é a mudança de conceito do uso da água, na verdade, que vai ser o maior benefício para ele. Tá. E depois você cria um círculo vicioso, né? Exato. Na verdade, a partir do momento que você introduz isso dentro da sua propriedade, passa a fazer parte de todo o seu sistema de gestão e manejo. Correto. Todas as áreas ou as atividades em que for possível ele estar utilizando essa água, ele vai poder aplicar. No gado de leite especificamente, um outro assunto que está começando a tomar aí corpo até, no dia 20 de março vai ter um simpósio da Embrapa sobre isso, que é o Simpósio de Produção Animal e Recursos Hídricos, que vai discutir justamente a geração de resíduo na produção animal. A produção de leite é uma das que gera a maior quantidade de resíduos com maior peso, vamos dizer assim, de dificuldade de tratamento. Isso. Então, ele vai utilizar, de repente, uma água de um poço, de uma nascente, para estar lavando a sala de ordenha e afastando aquele resíduo. Uhum. Você pega uma água nobre para uma atividade extremamente suja, vamos dizer, entre aspas. Sim. Por que não pegar a água da chuva, né? Que está armazenada lá na sua cisterna, no seu bolsão, no seu tanque. Ok, João, agradeço a sua presença aqui. Deixa a internet, telefone, para quem quiser mais informações sobre esse projeto. O nosso site é www.especializo.com.br. O e-mail é joão.luiz@especializo.com.br e o telefone é 19, né? 9265-7871. Tem mais um 9, né? 99265-7871. Ok, João, muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado.